eu sou otimista com Vai o investir mercado aonde? do agronegócio. Isso é Eu acho que assim, vamos lá. O que o Brasil é bom? O Brasil é bom em commodities e o setor financeiro brasileiro é bom. Setor energético, acho que tem oportunidades. Esses são setores que eu fico de olho, né? Porque o Brasil, de fato, tem empresas muito boas nesses e as 5 segmentos. Big Techs. E lá fora, acho que essas empresas são interessantes. Mas no Brasil, a gente tem que focar no que a gente é bom. O que a gente é bom? A gente é bom em Fazer commodities. comida. Fazer commodities. Mas felizmente, você falou um ponto bom, né? Fazer comida. A produção de soja no Brasil, ela cresce 6% ao ano, que é um crescimento chinês hoje, né? Em qualquer janela que você olhar. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A produção de soja no Brasil, ela continua crescendo e o mais legal de tudo, sem expandir tanto a área, né? É a mesma área produzindo cada vez mais, botando tecnologia, botando técnicas de fertilização do solo, melhorando a governança dessas fazendas para que elas possam ter acesso a capital para investir, né? E eu diria que o agro brasileiro, apesar de todo esse crescimento, ele ainda subinveste. Você vai para o Mato Grosso, vai para o Paraná, que são regiões prósperas, talvez as regiões mais prósperas do Brasil, ainda se investe um pouco em irrigação, ainda se investe pouco em capacidade de armazenamento, né? Por que a gente vê tanto aqueles caminhões transportando, né? Às vezes até em estradas de barro, né? Por que a gente vê isso? Porque não tem capacidade de armazenagem. Se a gente tivesse capacidade de armazenagem, a gente poderia esperar o trem ir e voltar. Como a gente meio que produz e tem que despachar a produção, o que tem? O que tem aqui? Tem caminhão. Então vamos de caminhão. A gente precisa escoar de alguma forma. Fazer uma palestra no interior de Mato Grosso. Foi a coisa mais impressionante na vida. Eu estava numa estrada de 2 mãos, que uma mão era um caminhão atrás do outro. Parecia que eles eram um trem, porque parecia um trem mesmo, que um engatado no outro. Um caminhão atrás do outro, soja. Mas não tinha intervalo, não tinha nenhum carro no meio, era um caminhão atrás do outro, sim. Quilômetros e quilômetros aqueles caminhões. Gente, que coisa impressionante. A gente escoando a produção. Se parar, não precisava nem transportar, era só andar por cima deles e chegar de um lado para o outro. E esse custo de transporte, ele chega a ser 3 vezes o que custa para se transportar nos Estados Unidos, porque lá tem uma infraestrutura de ferrovia muito mais robusta que aqui. Isso nosso amigo Tarcísio está resolvendo. Não, ele vai melhorar bem. Esse é um dinheiro que nós brasileiros deixamos na mesa, assim, porque o preço da soja é internacional, né? A gente vende nesse preço menos o custo de frete, né? Só que esse nosso custo de frete ele é muito alto. Se a gente reduz esse custo de frete... Sobra margem para nós brasileiros. Então, quanto mais a gente investir na infraestrutura do nosso país, mais margem a gente tem aqui. E no final do dia vai ser mais comida no mundo, para alimentar todo mundo, que ainda tem fome, né? A África e tal, ainda... Se a gente barateia a comida brasileira, a gente está melhorando não só a vida de nós brasileiros, mas também a vida de toda a população mundial. O Brasil cresce? Eu acho que, vamos lá, para um país crescer, você precisa de 3 insumos aqui, né? Você precisa de educação, infraestrutura e ambiente de negócios. Não foge muito disso. Vamos falar de cada um deles. Eu, infelizmente, acho que a educação não melhora. É isso e é isso. É o que temos. A infraestrutura, eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente está na direção certa, infelizmente na velocidade que não é a velocidade que a gente gostaria. Né? Aquele ritmo chinês de construir um monte de ferrovia, aeroporto, porto. Né? Isso não é o que a gente vê no Brasil, infelizmente. A gente tem um gargalo de infraestrutura enorme. E não é só de transportes, é energia e principalmente, talvez o maior de todos, saneamento. Né? Saneamento no Brasil, a gente precisa investir R$1 trilhão aí nos próximos 10 anos para ficar ok, né? Para as pessoas poderem dar descarga. Né? Infelizmente, hoje, mais da metade das pessoas no Brasil não tem acesso a isso. Quem está nos vendo aqui provavelmente está nos vendo dentro de um escritório, de uma casa, quentinho, né? Com aquecedor ou com ar-condicionado. Né? Tem saneamento básico. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros, ou boa parte dos brasileiros, ainda não tem isso. A gente precisa investir nessa que, para mim, é básico, assim, porque na hora que você melhora o saneamento, você melhora várias outras questões, sobretudo de saúde, né? E de desenvolvimento das pessoas e até de dignidade.
né? O cara pô, consegue um emprego que muitas vezes não conseguia, por quê? Porque consegue tomar um banho, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que andar para frente, né? Temos que investir, a iniciativa privada quer investir, está fazendo vários investimentos bilionários, não é só no Rio e São Paulo, tem empresa de capital aberto que está fazendo concessão lá no Amapá, né? Nossa, Então, a iniciativa privada quer investir, o que a gente não pode atrapalhar. Felizmente, eu acho que o Congresso Nacional ele tem uma visão pró-melhoria da infraestrutura e pró também uma melhoria do ambiente de negócio, que é essa última que eu citei. Infelizmente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas na direção correta. Então, eu acho que a gente vai ter crescimento sim, porque tem esses dois fatores aqui, infraestrutura e ambiente de negócio, devem melhorar ao longo do tempo. Infelizmente, no ritmo brasileiro, ou seja, vai ter crescimento sim, mas lento. Que é isso que a gente tem apresentado aí. a inflação acho que E alguns segmentos crescendo mais, né, Cris? Talvez aí o segmento do agronegócio, por ter uma demanda global e ser voltado para a exportação, esse sim vai crescer mais do que a média. bom, se depender da pesquisa do Papo de Tubarões, todo mundo fala do agronegócio. Acho melhor a gente É. começar a fechar tudo que a gente faz, começar a plantar soja. Não, Eu vou tem plantar lá no riscos, meu né? jardim, meus vasos vão ser todos de soja. Tem riscos, né? O preço da soja caiu, né? Eu acho que vai ter alguns agricultores que vão ter dificuldade de pagar suas contas. Não tudo são flores. Tem Não. a questão de preço da Tem seus commodity, de desafios custo todos, negócio, da né? produção e também tem a É questão... que a longo prazo esse mercado é o que mais a se longo apresenta. prazo vai ter altos e baixos, como se você pegar a produção de soja no Brasil, eu falei que ela cresce 5% ao ano, mas teve anos de quebra, né? Ano passado teve uma quebra grande lá no Rio Grande do Sul, né? É difícil ter uma quebra de safra no país todo simultaneamente, né? Isso não existe records disso, não existe dados disso. Geralmente, quando você pega uma questão climática, pega uma região, não pega outra. É difícil pegar o Brasil, ele tem essa vantagem, né? É um país de dimensão continental. Então, na média, a produção vai continuar crescendo, às vezes com as intempéries aí do tempo e às vezes também com as intempéries do mercado, né? Porque a cotação ela sobe e desce e isso pode trazer riqueza ou não para o campo no curto prazo. Mas no longo prazo, eu não tenho dúvida que vai ser um segmento muito importante para nós.